Pessoal, boa noite. Agora que vocês venceram essa etapa da Unicamp, eu tenho algumas coisinhas para comentar da prova de redação. E a prova de redação da Unicamp, ela sempre causa um pouco de apreensão, porque ela é bastante diferente de todas as demais outras, as quais vocês estão acostumados a fazer. Olhando aqui para o que a gente teve hoje, a gente teve duas propostas de redação, sendo que uma delas talvez tenha causado um pouco de surpresa, porque era para escrever um relatório. Mas se a gente for ver, na sexta-feira, inclusive, nós comentamos que a Unicamp, nos últimos anos, tem investido com uma certa regularidade naqueles textos mais expositivos e menos argumentativos. Então, nesse texto de relatório, que tem todas as coordenadas colocadas, vocês deveriam escrever um texto que fosse o menos argumentativo possível e o mais informativo e expositivo. Acredito que, com o que a gente teve ao longo do ano, vocês não tiveram problema, bastava ficar atento a algumas instruções que estavam aqui destacadas. Já o texto 2 apresenta um tema um pouco mais tranquilo e mais manjado, vamos dizer assim, que é a questão da carta. Só que a gente tem que tomar cuidado que não é uma carta específica para um destinatário, mas uma carta aberta. E aí, a referência para escrever essa carta seria a carta que a gente encontra na seção do painel do leitor dos jornais, né? E aí vocês tinham uma coletânea de 3 textos que trabalhavam com algumas informações a respeito da mobilidade urbana. Desses 3 textos, né, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte: o primeiro trabalha mais com exemplos de casos bem-sucedidos mesmo nessa área. O segundo já trabalha com números e coisas mais concretas. E o terceiro, com algumas opiniões bem embasadas sobre o tema. A gente tem que notar que no enunciado, eles estão pedindo para utilizar as informações presentes nos trechos abaixo. Aí vocês poderiam perguntar, quais? Né? De quais textos? Na verdade, isso não faz uma diferença significativa. Imagino que muitos de vocês tenham usado as informações do texto 2, mas não haveria problema algum se vocês usassem os exemplos bem-sucedidos do texto 1 ou se vocês usassem alguns elementos de argumentação do texto 3. Em linhas gerais, moçada, eu acho que a prova de redação, ela seguiu bastante a linha da Unicamp dos últimos anos, trabalhando com essa diversidade, com essa flexibilidade que vocês têm na hora de escrever o texto. Mas eu fiquei bastante tranquilo, porque muito do que a gente conversou nos últimos dias, nas últimas semanas, a Unicamp acabou concretizando na sua prova de redação. Eu espero que todos vocês tenham feito com tranquilidade, e aí depois, ao longo da semana, a gente vai conversando sobre isso. Tá bom, gente? Um abração.